quando você for estudar inglês, todos vocês aqui estão aqui porque vocês querem aprender inglês. Eu já falei inúmeras vezes que o inglês é um projeto de longo prazo. Qualquer idioma é um projeto de longo prazo. Ou seja, vai levar uns anos para você aprender, tá? E no seu primeiro ano de estudos, né? No seu primeiro ano de estudos, então você vai estudar inglês durante um ano. Eu quero que vocês tenham em mente que no seu primeiro ano de estudos, você vai aprender o básico, né? É igual você aprender a tocar piano. Você não sabe tocar piano, começou a ter aula de piano. Depois de um ano, você sabe o básico. Você vai saber tocar 3 musiquinhas simples no piano, né? Você não vai tocar o Beethoven, né? Você não vai ser o vinheteiro lá. Já viram as lives do vinheteiro? Agora ele faz live, muito legal. Se vocês conhecem o vinheteiro. Então, não vai, né? Não vai, pergunta lá pro vinheteiro quantos anos demora pra aprender a tocar piano de verdade, tá? Mesma coisa pro inglês. Mesma coisa que aprender jogar basquete, né? Jogar futebol. Você não sabe jogar futebol, é mó perna de pau. Começou a treinar futebol na escolinha. Depois de um ano, você continua sendo meio bosta. Você sabe o básico. Claro que o básico, depois de um ano, é muito mais do que o cara que tá no zero. Então, em um ano, né? E dá pra se aprender o básico se você se dedicar. Vou dar um exemplo. Exemplo prático pra vocês. Eu estudei francês durante um ano, 12 meses. 12 meses. E eu conto meses de estudo. Eu não conto assim, eu comecei há 5 anos atrás. Não, eu conto assim, se eu estudei 3 meses e parei, 3 meses de estudo. Aí no outro ano eu estudei mais 3 meses, 6 meses. É assim que você tem que contar. Não adianta contar quando você começou, você tem que contar meses de estudo dedicado. Meses que você tá toda semana, pelo menos uns 3 dias por semana estudando. É assim que você conta. Eu estudei 1 ano de francês e fui fazer uma viagem pra França. Fiquei 12 dias na França. Quando eu cheguei na França, eu era o fodão do francês? Não. Não. E olha que eu estudei bastante nesse 1 ano. Eu cheguei lá e é tipo assim, o que era legal? Pô, eu tinha um baita de um vocabulário. Por quê? Porque eu lia muito e fazia muito Anki. Então eu fui no mercado comprar coisa, pô, eu lia as coisas, eu sabia, tá ligado? Ai, não, isso aqui é tal coisa, isso aqui é tal coisa. Tipo assim, eu me virava bem, assim, sabe? Eu fiquei mó feliz. Mas às vezes vinha alguém falar comigo, eu não entendia nada. Às vezes eu queria falar alguma coisa, não conseguia falar, falava todo tosco, entendeu? Por quê? Porque esse é o resultado de 1 ano, né? E a gente teve um caso recente de uma pessoa que ficou reclamando, né? Que tava estudando com o nosso método, e a pessoa falou assim, não, eu passei 1 ano estudando, tô há 8 meses, 9 meses, nem era nem 1 ano, era tipo 10 meses estudando com o método Vergara, fui pra Califórnia, sei lá onde, e eu não tô conseguindo me virar. Eu tô achando, não tô vendo o resultado, tá muito ruim, tá até pior, né? E aí, ora bolas, você não vai estudar 1 ano de inglês, ir pra Califórnia e sair apavorando. Não, você vai chegar lá e não vai entender quase nada que eles falam. Essa é a realidade de 1 ano de estudos. Mas assim, e aí vem a principal parte desse momento filosófico da real. Tem 2 maneiras de você estudar inglês. Uma é você passar 1 ano inteiro aprendendo a se apresentar, aprendendo a falar que é oração. Sabe assim, você decorar um monte de coisa. Eu sei me apresentar, eu sei perguntar as horas, eu sei falar do meu país. Você decora um monte de fala. Aí você vai viajar, você até vai conseguir. Aí você treina o que você tem que falar lá na imigração. Você treina como é que quando você chega no hotel, o que você fala pra dizer eu quero um quarto com 2 camas e um banheiro. Essas coisinhas, sabe? De curso tradicional de inglês. Você vai chegar lá, beleza, você vai se virar. Vai te dar um resultado assim mais rápido, tá ligado? Só que assim, isso é muito longe da fluência, né? Vocês podem ver que todas as pessoas que estudam desse jeito, focando em falar isso, falar aquilo, empacam ali no básico intermediário. Você até consegue, deve ter vários de vocês aqui, né? Que até conseguem dizer um monte de coisa, mas não consegue ler um livro em inglês. Lê um livro aqui em inglês, não consegue ler. Vê um vídeo no YouTube em inglês, não consegue. Atende o telefone em inglês. Atende o telefone, não entende nada, não consegue. Vai viajar, até consegue falar o básico. Mas quando as pessoas falam com você, já ferrou, você não entende nada, tá ligado? Então esse como falou a Esther, é o tradicional se vira nos 30. Tem vários métodos que é assim. Essa pessoa que veio reclamar assim, depois de 1 ano estudando aqui, fazendo Anki, texto com áudio, eu fui pra Califórnia, deveria ter feito então um método focado em falar um monte de coisa igual papagaio, né?
e pra se virar nos 30 e ficar pra sempre no se vira nos 30. Agora, o método Vergara, né, que é focado em leitura, vocabulário, mais listening, ou seja, escuta, tá? O método Vergara, ele não é um método para você aprender o se vira nos 30 rapidinho. De repente, no futuro, eu até lanço um curso. Já pensei em fazer isso. Lançar um curso que é o inglês se vira nos 30 em 2 meses com o Mário Vergara. Já pensei em fazer isso. Né? Inglês em um mês, intensivão de 1 mês para se virar nos 30. Aí em 1 mês você aprende ali o negócio para você ir lá e falar um monte de frase meio que decorada. É bom no início, não é bom? Não é bom. Mas o método Vergara que eu ensino aqui, que a gente tem no curso, é longo prazo. No primeiro ano, muita gente vai olhar pra você e vai falar, mas você não tá aprendendo tudo. Por quê? Porque você tá aprendendo vocabulário, você tá aprendendo leitura, você tá treinando escuta, coisas que não dá pra impressionar os outros. Você não vai impressionar os outros dizendo, olha como eu leio bem em inglês. Ninguém vai ficar impressionado se você tá lendo super bem inglês. O pessoal vai ficar impressionado se você ficar falando um monte de coisa em inglês, certo? Só que no longo prazo, depois de 2, 3, 4 anos, aprimorando a sua leitura, aprimorando o seu vocabulário e treinando o seu listening, né? O pagamento vem no longo prazo. É tipo, é negócio da colheita. Você tá plantando pra colher lá na frente. Quando chegar no ponto que você tá lendo bem pra caramba, que você já tá vendo o seriado em inglês, com legenda em inglês ou até sem legenda, quando seu vocabulário tá lá em 8.000, 9.000 palavras, esse carinha que ficou aprendendo a dizer as coisinhas básicas em inglês, ele, depois de 4 anos, ele vai continuar dizendo as coisinhas básicas em inglês. Né? O vocabulário dele vai ser pequeno, ele não vai conseguir ler direito, ele não vai conseguir ver filme, seriado, vídeo e tudo mais, e aí você vai disparar. Então o método Vergara, ele é um método que você planta agora pra colher lá na frente. Ele é um método que no primeiro ano você não vai impressionar os amiguinhos. Olha o que eu sei dizer em inglês, né? Porque olha o que eu sei ler em inglês. Ninguém dá bola que você sabe ler muito em inglês, entendeu? Mas você vai colher o resultado. Né? E outra coisa, pra quem mora no Brasil, né? O maior benefício que você vai ter é desenvolver sua leitura e seu vocabulário e o listening, tá? Não é ficar treinando. Eu sei. E por que eu falo isso pra vocês? Porque em 2004 eu estudava japonês, né? Eu estudava japonês. Quando eu estudava japonês, eu não sabia estudar. Então, quando eu estudava japonês, eu treinava a minha fala. Eu aprendia a dizer isso, aprendia a dizer aquilo. Eu sabia falar um monte de coisa em japonês. Isso aqui era em 2004, 2005. Sabia falar um monte de coisa em japonês. 2006 eu fiz intercâmbio no Japão. Pois é, eu fiz intercâmbio no Japão. Eu morei 1 ano no Japão, 2006. E aí, sabe o que aconteceu? Eu me ferrei. Sabe por quê? Porque eu sabia falar um monte de coisa, só que eu não entendia nada. Assim, meu vocabulário... Não nada, mas eu entendia pouco. Meu vocabulário era pequeno. Minha leitura era uma bosta. Meu listening era uma bosta. E aí, o que aconteceu? Meu japonês nunca saiu do básico. Eu sabia falar bem o básico. Mas como eu não tinha isso aqui, boa leitura, bom vocabulário e boa escuta, tu fica empacado. Se você não tiver isso aqui, você fica empacado no básico. E eu fiquei empacado no básico do japonês pra sempre.